quero que os irmãos abram no livro de Esther, capítulo 6. Aleluia. Antes de ler a palavra, vou ler a palavra primeiro para os irmãos poderem sentar. Eu sou missionária Maria, quando eu ficar nervosa. Ah, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Capítulo 6, versículo 11, até o versículo 11. Todos acharam? Pode dizer amém, igreja, se tiver irmãos. Vamos lá. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e ele foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tramaram contra a vida do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência foram conferidas a Mardoqueu por isto. E os oficiais do rei que o serviam responderam: coisa nenhuma se fez. 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para lhe pedir a execução de Mardoqueu na forca, que tinha preparado para ele. Os oficiais do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que fizesse-o entrar. Quando Amã entrou, o rei lhe disse: que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse em seu coração: de que se agrada o rei para honrá-lo mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem agrada ao rei honrar, seja trazido os trajes reais com que o rei costuma se vestir, como também o cavalo em que o rei costuma montar, e que se põe em sua cabeça a coroa real. Que os trajes e os cavalos sejam entregues a um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e que vistam esse homem a quem o rei deseja honrar. Levem no cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo diante disto, e proceda assim para com o judeu Mardoqueu. 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai que estás no céu, neste momento, papai, entrego minha vida nas tuas mãos, a vida de todos que estão aqui. Venha ungir a minha garganta, Pai, para que eu consiga ministrar hoje a tua revelação, Pai. Obrigado por mais uma terça-feira estar aqui, Deus. Entre, Pai, no coração, Pai, de cada um, da maneira como o Senhor quer que nos ouça, Pai. Te buscamos aqui neste momento, que a tua presença venha crescer em nosso meio, que eu venha diminuir. Usa-me, Deus, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu já li para os irmãos poderem ficar sentadinhos, né? Porque ficar em pé o culto todo não dá. Antes de dizer, eu quero falar que foi uma luta para mim estar aqui hoje, viu? Pela manhã, hoje eu amanheci sem força nenhuma. Não tem problema nenhum de saúde, viu? Amanheci com o corpo parecendo que ia me dar uma febre. Uma coisa assim, mas não era febre, meu esposo mediu. E ali eu comecei a chorar, eu falei: irmão, vou ter que ir no hospital. Não estou bem. Eu não sabia que eu tinha. Falei: meu Deus, hoje que eu vou ministrar, eu não gosto de furar compromisso. Se eu falei com o pastor que eu vou estar aqui sempre, toda terça-feira, 3, 7, eu vou estar, viu? E ali eu falei assim, meu esposo saiu preocupado, foi fazer o almoço para mim. E eu falei assim: Deus, eu como pastora, para quem não me conhece, sou pastora Marques, do Ministério, pastora Sueli Marques, do Ministério Abapai. Para a honra e glória de Deus, estou ajudando o pastor Adão e a esposa aqui na obra, toda terça-feira. E ali eu falei com Deus: Deus, eu ministrei o mês todo sobre cura, sobre milagre, sobre transformação, libertação, e eu vou me prostrar? Não vou não. Ali eu caí de joelho dentro do meu quarto, onde eu adoro, liguei o som alto, que eu acredito que tem gente que faça aqui também. Me tranquei ali no meu quarto e orei. Fiquei umas 3 horas orando, Deus é testemunha disso. E ali orei, Deus fez um mover, falei: só levanto daqui quando eu me sentir 100%. E ali eu levantei, caí na minha piscina com os meus filhos, curti um dia maravilhoso, e para a honra e glória de Deus eu estou aqui. Amém? Eu tinha que falar isso, nem que
testemunhar o que Deus faz. Essa passagem que eu trouxe aqui hoje, Esther, um livro muito conhecido, não estava preparado essa mensagem até o horário de 2 horas, viu? Porque eu estava pensando, vou falar disso, vou falar, que a gente sempre pensa assim, né? Mas eu sempre falo o que Deus traz. Jesus te ama, viu? Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai te dar resposta ao que você tanto tem pedido, tá, irmão? Você aí na porta. E ali eu falei com Deus, depois de orar, já me sentindo forte, abri a Bíblia, orei, Deus me deu a passagem aqui, de Amã. Falei, nossa, essa passagem é tão conhecida. Para quem não sabe, eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu estou um pouquinho rouca por causa da minha garganta, ministrei muito nessas últimas semanas, mas até aqui Deus tem me ajudado, e assim Ele vai ajudar hoje também. Esther foi uma moça escolhida pelo rei, assim que a esposa dele, eu vou resumir, tá, irmãos? Porque o meu foco não é o livro de Esther, é esse capítulo que Deus me trouxe. Ali o rei foi desonrado pela sua esposa, a rainha Vasti, que não quis se apresentar a ele numa festa, no banquete, e ela perdeu o direito de rainha, e ele foi escolhida outra mulher. Pediram para reunir todas as moças puras, bonitas, né, donzelas, e levar. E ali existia uma mulher chamada Radassa, que agora é Esther, e o tio dela, Mardoqueu, que cuidava dela, pois ela já não tinha mais os pais, pessoa que veio do cativeiro da Babilônia, né, foi tirada de Jerusalém e levada até a Babilônia. Ali ele morava em Suzã, né? E ali ele preparou a sobrinha dele e falou, você vai fazer assim conforme eu te orientar. Ela foi levada diante do rei e ali ela foi escolhida como esposa do rei. Viu? Vou resumir a história. Se vocês quiserem ver direitinho, chega em casa, 10 capítulos, lê, que é uma história linda, viu? E ali foi escolhida diante do rei, levantada a rainha. Mas em tudo Deus tem um propósito. Assim como hoje cada um está aqui, Deus tinha um propósito ali que eles talvez não viam naquele momento, mas Deus já estava vendo lá na frente. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está na casa, aleluia. E ali o propósito de Deus começava a ser concluído. Mardoqueu, um homem temente a Deus, que sempre ficava ali prostrado em oração, orando, sentindo a presença de Deus. E Deus me fez entender um servo de Deus de coração puro, viu? Assim como muitos estão aqui hoje. E Amã, que foi levantado pelo rei Assuero, foi honrado diante do rei. E ele, toda vez que passava, as pessoas da província tinham que se prostrar diante dele. Mas Mardoqueu não. Ele passava e Mardoqueu não se curvava, porque Mardoqueu ele tinha outra crença, ele era judeu, ele acreditava no Deus que nós acreditamos hoje, então ele não se curvava. Devido a isso surgiu uma ira no coração de Amã e que começou a tramar contra ele. Mas ele não tramou apenas contra ele, a ira foi tanto que ele, por ser sacerdote ali do rei, o ajudante do rei, ele fez com que o rei assinasse um termo para matar todo o povo de Mardoqueu, que era o povo de Deus. E ali foi escrito pelo rei, estipulado. Naquele momento, Mardoqueu se desesperou. Estou tentando resumir para vocês poderem entender onde eu vou chegar. Se desesperou, mas ele lembrou que quem estava no trono? A sobrinha dele, Esther. E ali ele começou a entender o propósito de Deus. Eu quero que você ouça tudo o que eu falar aqui nesta noite, porque em tudo Deus tem um propósito. Às vezes a gente não entende, não é para entender. Em tudo, às vezes numa lágrima, às vezes numa solidão, numa dificuldade, numa enfermidade como eu passei hoje. Porque se eu não tivesse passado isso hoje, eu não falaria o que Deus me instruiu a falar aqui hoje. Com a autoridade, apesar de não estar mais fervorosa devido à garganta, eu sei que Deus está na casa e Ele me trouxe para falar com cada um. E Ele lembrou e fez com que chegasse aos ouvidos de Esther. Ali Esther conversou com o rei, marcou um banquete, chamou Amã e o rei. E o rei, só que antes dela ir ali, ela pediu o povo dela para estar orando em jejum e oração. Por quê? Para estar indo na presença do rei, deveria ele ter chamado, porque senão poderia ir à morte. Então ela pediu todo o povo orientado pelo tio dela, e ali fizeram todo um processo e ela se apresentou. O rei aceitou ouvir ela e ela ali fez o pedido. E ali ela foi falando e depois foi descoberto que quem armou contra Mardoqueu foi o próprio Amã. Ele já tinha preparado uma forca
irmãos, para Mardoqueu. Só que uns dias antes, uma noite antes, o rei foi ler, aonde eu li aqui para vocês, a passagem onde dizia que ele tinha ajudado a livrar o rei da morte, porque 2 soldados tinham armado contra o rei. E aquela honra ali que ele deu a Mardoqueu, o rei leu, pediu orientação a Amã. Amã fez com que fosse honrado Mardoqueu, e depois aconteceu tudo que foi revelado, e ele foi enforcado na própria forca. Amém? Eu acredito que deu para todos entender, né? Porque a história é longa. Vamos lá. Mardoqueu representa o povo de Deus. Esther representa o propósito. Amã representa o inimigo. Amã armou contra o povo de Deus e acabou enforcado. Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer, o tema da minha mensagem é o cuidado de Deus com você. Eu estou arrepiado sentindo a presença de papai na casa. Hoje você entrou aqui porque Deus está te livrando de algo. Hoje você entrou aqui porque Deus quer te fazer entender o processo na tua vida. Você não tem que questionar, como a irmã Fernanda falou, como o pastor falou a todo tempo. Deus é um Deus de ordem. Vocês viram que tudo foi sendo ministrado do cuidado, do que Deus faz, do que Deus faz com aqueles que cuidam, como a pastora falou. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, ainda que você não entenda, ainda que passe situações na tua vida que te faz chorar, faz parte do processo. Como a irmã Fernanda, a cantora Fernanda falou, faz parte do processo. Deus já tinha um livramento ao povo dele, muito antes de Esther estar como rainha. Aos olhos de Deus, ele já estava vendo ali o que Satanás iria armar. Ele fez o que? Opa, vamos resolver isso aqui. Deus ali fez. O que será que nessa noite Deus está falando ao teu coração? Porque Deus ministra a cada um de uma forma diferente. Ele me ministrou muito. Hoje eu caí lá na cama do nada. Depois de orar, eu saí bem, mas eu vou te falar, até antes de eu chegar aqui, os pastores vão entender, parecia que eu estava moída. Porque eu tive um mistério com Deus no meu quarto, em libertação, em repreensão, porque eu não aceito o Satanás querer tocar em mim. Mas lembra do servo Jó? Para tocar tem que pedir permissão. Mas além do processo que eu vejo aqui, eu vejo que o cuidado de Deus, ele é ligado também na fé, na adoração. Para Deus cuidar do seu povo, tem que ser o quê? Povo dele. Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você que entrou aqui nessa noite, para dizer, eu cuido de você. Glória a Deus. Se você está me adorando, se você está me servindo, independente da tua idade, independente de quem você seja, eu estou cuidando de você. Mardoqueu nem imaginava o que iria passar. Chega um momento na história que ele diz para Esther, quando ela sabe do assunto que está acontecendo contra o povo dela, toda a armação, será que você não está no trono e o propósito não é esse? Será que Deus não está te colocando em lugares porque Ele já está avisando a sua família? Será que Deus não está permitindo você chorar porque Ele já está avisando que lá na frente Ele vai te usar tanto que não vai ser qualquer vento que vai te derrubar? Será que Deus está querendo te tocar às vezes com um mal-estar, algo no corpo, para Ele ver se realmente você está de pé para ir pregar a palavra dEle? Hoje eu me senti sem forças nenhuma no corpo. Eu já estava com 2 cobertões em mim, não deu febre. E eu falei, eu não estou com nada, medi, para a honra e glória de Deus, viu, por eu ministrar muito, já fiz o teste, fiz ontem. Teste do Covid deu negativo. Porque desde ontem eu estava assim, ai meu Deus, vou fazer o teste, porque hoje tudo é pandemia, né? Não existe outra doença, tudo é pandemia. Falei, vou fazer, deu negativo. E eu fiquei, Senhor, por que Satanás quer colocar preocupação no meu coração e agora quer me jogar de cama? Porque Ele te trouxe aqui hoje, Ele me trouxe aqui hoje para dizer, o cuidado está de pé. Ele está cuidando de você. Não questiona o processo. Não diz
Glória a Deus. No Salmos 24 vai falar assim, que Deus, Ele é dono de tudo. Diz assim, ó: do Senhor é a terra e a tua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele o fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus e a sua salvação. Quem é povo de Deus, Ele está cuidando. E quem não é, Ele está dizendo aqui, só vai receber o cuidado, o amor, a minha proteção, o meu livramento, aquele que é meu servo, aquele que é meu povo. No capítulo 24 de Salmo diz que Deus é dono da terra, dono dos habitantes, da plenitude. E você acha que para Satanás tocar, para Satanás te ferir com palavras, ele não tem que se colocar diante de Deus? Deus é o dono, foi Ele que fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que está na terra, tudo, mar, céu, habitante, planta, animal, tudo, foi Ele que fez, é Ele quem rege. E se Ele cuida de você e Ele é dono, por que às vezes nos preocupamos? Eu mesmo, ministradora da palavra, ontem me senti preocupada. Eu me preocupei comigo e me preocupei com a ministração de hoje, porque eu falei com Deus, se Deus está permitindo eu ir terça-feira, toda terça, eu não vou faltar nenhuma. E meu coração já se entristeceu, eu falei, eu não vou. Eu chorei, eu falei, Deus, eu não vou. Você vai permitir, se tiver um lá, que o Senhor quer que esteja, vai deixar de ouvir, vai deixar de ser liberto, vai deixar de ser curado, porque eu estou com dor. O meu espírito é ligado em Deus, não é a carne. A carne pode estar fraca, mas se o espírito estiver forte, Deus nessa noite está mandando te dizer, fortifica o teu espírito, fortifica, se enche. Está difícil a situação, chegou a enfermidade, na palavra de Deus diz que Ele cuida. Ele fez uma aliança com Davi, que passou a Salomão. Ali em 1 Reis diz assim, ó, que a todo tempo Deus estaria com o povo. Todo o tempo. O que entra dentro de um tempo? O que entra dentro de um dia, 24 horas? Entra tudo, tudo. Levantar, acordar, dormir, almoçar, jantar, ir no banheiro, tomar banho, fazer tudo, cuidar dos filhos, do marido, da casa, se arrumar, vim pregar bonito, porque eu não saio feio, não, eu fiz até o cabelo hoje. Tudo, a todo tempo Deus está com o teu povo. Fortifica o teu espírito. Oh, glória! O pastor falou, temos que, não é consagrar o altar, é nos consagrarmos. É isso que Deus está falando. Se você preparar a tua carne não, teu espírito, em jejum, oração, palavra, em adoração, porque Deus deu dom a vários. Dom de levita, de canto, é uma adoração, é como se fosse uma oração. Deus deu a palavra, Deus deu o amor. Existem pessoas que às vezes não sabem orar, não sabem cantar, mas sabe se achegar com amor numa pessoa de uma maneira que é o Espírito Santo de Deus usando. Faz o que Deus te mandou fazer. Deus não quer ninguém fraco. Ele está mandando eu dizer aqui nessa noite, Ele conta com você, porque quando vier o tempo mau, você não vai cair doente. E se cair por permissão de Deus, Ele está a todo tempo com você. É verdade. Você acha que Deus te tirou da sua casa hoje para você apenas sentar aqui, levantar e ir embora sem entender o processo? Eu pude pregar em Vitória sobre processo. Hoje eu estou pregando, né, Fernanda? Depois do processo, o cuidado. Entende o processo da tua vida. Deixa Deus trabalhar. Seu coração está chorando, a lágrima está escorrendo aí, ninguém está vendo. A solidão está batendo. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
Ele está do seu lado. Hoje eu tive a oportunidade de falar com um amigo que, ao longo da minha caminhada, até Deus me permitir, eu e meu esposo ser consagrado, eu passei tanta coisa que me machucou. Às vezes eu me sentia sozinha em casa, sabe? Hoje Deus me trouxe a memória, eu estou falando aqui no altar, sabe? E hoje eu entendo que se eu não tivesse passado tudo aquilo lá atrás, hoje eu não estaria firme e forte de às vezes ver uma palavra que é lançada de quem a gente ama para machucar e a gente falar: sai, Satanás, me ouve do céu. Às vezes vi uma situação para entristecer, eu falar: Deus está comigo a todo tempo. Deus está cuidando de você. Às vezes o treinamento de Deus é dolorido, sabe? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente, dentro do nosso coração, a gente questiona. Porque cada um tem um tempo com Deus. Às vezes pode ser um dia, às vezes pode ser uma semana, um mês, anos. Às vezes Deus vai fazer algo com você que vai doer tanto, mas Ele conta com você, Ele sabe que você vai aguentar. Nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui. Nós somos um povo escolhido santo, e não podemos nos apegar ao que não é nosso. Às vezes a gente se apega num familiar, num amigo, num bem material, mesmo sendo servos de Deus, porque na Bíblia foram muitos homens testados, e todos servos de Deus. Deus não testa só quem está no mundo, Ele testa também seu povo, porque só vão entrar na terra prometida aqueles que ficarem firmes. Às vezes vai doer, às vezes você vai questionar, às vezes você vai falar: poxa, eu sirvo a Deus há tantos anos, Deus está mandando eu falar isso aqui para alguém. Às vezes eu sirvo a Deus há tantos anos, e Deus permitiu uma dor tão grande no meu coração, que nem eu entendo. Às vezes Deus tem permitido tanta solidão na minha vida. Às vezes Deus tem permitido tanta ferida, que as pessoas que eu menos espero faz. Mas Ele quer que você nessa noite entenda que Ele não deixa de cuidar de você. Ele nunca deixou de cuidar de você. Se você aprender verdadeiramente que Deus, Ele é real. Uma vez eu falei com meu esposo assim, não era nem consagrado ainda. Falei: às vezes a gente entra na igreja, acredita, fala: Deus, eu te amo, te adoro, mas no fundo do coração ainda tem aquela duvidazinha. Hoje eu já não tenho mais. Porque quando a Bíblia diz orai sem cessar, lá em Romanos 12, diz, em 2 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons de Deus. E esses dias orando, eu estava falando com Deus e eu entendi aquela parte que diz orar sem cessar. Quando a gente ora sem cansar a Deus, Deus, Ele vai te dando tudo que é do céu. Tudo. E não é só bens materiais. Cada um que está aqui nessa noite é escolhido de Deus. E Ele te trouxe para dizer: eu cuido de você, aguenta firme, eu estou contando com você, que mesmo que seu dia não seja bom, você vai estar lá me adorando, me glorificando, me servindo. Mesmo que questione, mesmo que doa. E Deus, Ele vai fazendo, Ele vai te levantando levita, vai demonstrando na tua vida a palavra, o dom da cura. Deus ainda faz maravilhas, irmãos. Aleluia. Não é erro da igreja, o Espírito Santo de Deus me ministra. Não é que a igreja não tem o dom, porque muitas vezes a gente fala isso: poxa, a gente vê no YouTube, vê assim, vê assim. Não é que a igreja não tem, cabe a nós buscarmos. Quanto mais buscarmos, mais Deus vai nos dar. Aleluia. Deus entregou na minha vida a palavra de cura. Ao abrir minha boca, Deus ministra cura no coração de cada um. Todos os lugares que eu vou, eu recebo depois mensagens, ligações. Tenho conhecido muitas pessoas. E todos os lugares, Deus sempre fala, é cura espiritual na alma. Eu não sei quem de vocês está aqui hoje que necessita uma cura no seu interior. Aleluia. Deus, Ele quer curar o seu interior. O tema da noite é o cuidado de Deus sobre o teu povo. Aleluia. Deus, Ele quer curar você
pense que nós pastores, levitas, somos perfeitos, porque esse dia eu estava falando com meu esposo, às vezes não, a vida de um pastor é difícil, ele paga um preço por cada ovelha, por cada pessoa que ele conhece. Se hoje ele conheceu uma pessoa, apertava e falou: opa, papai trazendo mais um para me cuidar. Quando passa um mês, está lá dentro da igreja, está do lado. Deus, ele cuida de você. Aleluia. E nós temos que entender que Aleluia. viver no mundo, para quem é cristão, está com Deus, vai ser bom às vezes, vai ser dolorido. Mas se você nunca se afastar de Deus, se você aprender a se armar contra as trevas, preparar o seu espírito, não é a carne. A carne a gente prepara, não digo das idolatrias, dos pecados. Eu digo a carne, a gente se alimentar bem, se cuidar. A gente está fortificando a carne. Às vezes você vê uma pessoa que treina, se alimenta bem, uma pessoa bonita aparentemente, tanto homem, tanto mulher. E quando você vai conversar com a pessoa, meu Deus, às vezes a palavra é de morte, às vezes a palavra é só de tristeza. E você fala, mas tem tudo para estar feliz. O que está faltando? Cura na alma, no espírito. Cura no espírito. Fortalecimento espiritual. Aleluia. O que falta nessa noite para você sair daqui curado na área que Deus não te quer ferido? O que vai faltar para você querer se consertar diante do altar do Senhor? Deus está falando de conserto. Deus está falando de libertação. Aqui nesse versículo 20, no capítulo 24, versículo 5 e 6 diz, 4 e 5 e 6: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus e a salvação. Vamos entender isso que Deus está trazendo aqui nessa noite. Aquele que é puro de coração, que não age com as mãos enganosas, que não vive sobre a vaidade. O que entra na vaidade? Em Salomão aprendemos que vaidade é tudo que se passa embaixo do sol. Tudo que acontece é vaidade. Idolatria, pecado, adultério. Deus está mandando eu falar, vou falar, viu, pastor? Adultério, cobiça, inveja, avareza, ódio, armar contra o irmão. O que está te impedindo? Porque se você tiver com um desses, você não vai herdar as bênçãos do Senhor. E quando você precisar de uma cura, não vai ter a cura. E você vai questionar: eu acredito em Deus e Ele não faz. Será que quando você sair daqui, se você chegar na tua casa e orar, o milagre vai acontecer? Ou você vai se questionar: por quê? Oh, glória. Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que esse vento não passa? Por que essa enfermidade não sai? Por que meu filho não sai do mundo das drogas? Por que meu vizinho não deixa de me odiar? Por que meu irmão, minha irmã, minha família me machuca? Por quê? Por quê? Por quê? Deus nessa noite quer que eu diga para você por quê? É uma pergunta que não tem que estar no seu vocabulário. Seu vocabulário tem que ser: eu vou orar e Deus vai dar a resposta. Aleluia. Eu vou orar agora e Deus vai fazer. Eu vou clamar ao Senhor que está comigo e Ele vai fazer e vai trazer. Aleluia. Oh, glória. Será que nessa noite você vai sair daqui acreditando que está segurando na mão de papai? Eu falo assim com Deus, viu, papai? Que Ele é meu pai. Você vai pegar na mão dele a partir de hoje, acreditando? Deus, Ele quer que você acredite. Se você não acreditar, não vai acontecer. Eu podia ter filmado como eu estava hoje, embaixo da coberta. Parecia que ia me dar febre, mas eu não estava com
dela, eu não sabia dizer. Fiz o teste ontem para tirar do não tenho nada, graças a Deus. Eu falei, é você, né, Satanás? Quer tocar? Porque vai ter vida lá amanhã que precisa me ouvir? Vai ter povo de Deus lá que precisa ouvir o que Deus me ministrou? Eu te repreendo. O meu espírito está forte em Deus. Porque todos os dias eu tenho que orar, eu tenho que buscar. E não acha apenas que, eu não consigo fazer jejum. Eu não consigo, Deus ele vê o esforço. Hoje eu falei para um amigo, na palavra de Deus diz, esforça-te e eu te ajudarei. E ele faz, porque Deus ele não olha o sacrifício, ele olha por detrás do sacrifício. Ele olha o seu esforço. Às vezes você quer fazer um jejum de tantas horas, não consegue, fala, até aqui eu consegui. Deus fala, isso. Esse é meu menino, essa é minha menina. Está se esforçando, está orando sem cessar, está acreditando. Eu fico arrepiada com a presença de Deus, no cuidado que Ele tem com a nossa vida. Eu tinha a certeza hoje pela manhã que eu não estaria aqui nem com voz, porque eu estava sem voz, porque eu ministrei muito. E tem que tratar da voz, tá, irmãos? Vocês estão achando que cantar, pregar, os pastores sabem, tem que cuidar. Cuidar de tudo, da carne não é em pecado. Cuidar do espírito, se fortalecer. Eu tenho ministrado praticamente aí todos os cultos. Deus tem me levado em vários ministérios. E em todos eu vejo o cuidado de Deus. Hoje eu pensei, eu vou ministrar e o inimigo vai tentar tirar minha voz, porque eu estava ficando sem voz. Falei, não, mas nem tudo é espiritual. Vamos hidratar a voz. Eu vou explicar para vocês por que eu estou falando isso. Vamos hidratar. Ele bebe bastante água, come uma maçã. Repousei, porque se a gente vai usar a voz, a gente tem que repousar. Assim é com nós cristãos também. Os pastores, eles pagam um preço, mas eles são seres humanos. Eles também precisam de um momento para descansar, se repor. Deus, nessa noite, manda eu te dizer, você pode até descansar, mas o teu azeite não pode faltar aí. Vocês não entenderam? Descansar não é deixar de buscar, deixar de acreditar, deixar de fazer o que Deus colocou você para fazer. Deus nessa noite me diz que existem vidas aqui dentro que Satanás está tentando tirar do caminho. É forte ouvir isso, né? Está tentando tirar do caminho. E eu vou perguntar para quem está aqui, para quem é servo e para quem não é servo, quais são as bandejas que o inimigo tem colocado diante de você, para você perder uma vitória na hora de socorro. Hoje eu ouvi um louvor que dizia assim, quando a gente está no mundo, sabe o filho pródigo? Ele foi para o mundo, chegou uma hora que tudo que não estava ligado do pai dele, herança, fez o quê? Acabou. Chega uma hora na nossa vida, se não estivermos ligados em Deus, que se acaba tudo. Aí você vai querer olhar para os lados, vai buscar amigos, vai buscar família e não tem ninguém. E Deus lá no céu está assim, eu quero te ajudar, eu quero te dar o melhor desta terra, eu quero dar tudo que foi preparado para você desde o seu nascimento. Não sou eu que estou me afastando de você. É as bandejas que tem vindo tanto e você está indo para trás. Esforça-te e eu te ajudarei. Não olha para o lado, não olha para trás, olha para o alvo. Se não acreditam em Deus na sua vida, olha para o alvo. Se não acreditam na tua intimidade, olha para o alvo. Recusa as bandejas que Satanás tem colocado diante de você. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Recusa. Recusa, porque o inimigo está rodando. Ele quer um vacilo para Ele quer um vacilo para te tirar da bênção. Um só, é só um. Só um deslize para você perder o que foi preparado para você. E morrer sem Jesus. A gente aprende que não é fácil não, hein?
Eu tenho medo. Eu tenho medo. Depois que verdadeiramente eu aprendi a conhecer Deus e tive experiência com Ele, eu peguei um temor por Deus. Às vezes eu estou brincando com os irmãos da igreja, conversando algo, e alguém faz uma brincadeira, eu já faço assim: tem misericórdia. Perdoa, Deus, não fez porque quis. Poupa. Nós, como cristãos, não podemos nem brincar de zombar das coisas de Deus. Tem nada a ver. Lembra, Ele só quer um deslize. Tem nada a ver falar isso. Tem nada a ver brincar. Tem a ver. Brinca para você ver. É forte, né, igreja? Deus me usa assim. Viu? Eu era calminha logo que eu comecei a virar, que bênção, tímida. Falei, eu não vou conseguir nunca ser aquelas mulheres fervorosas. E Deus começou a me usar de uma maneira. Minha amiga também, ela me acompanha na obra, a cantora Fernanda. Deus, Ele quer usar cada um que está aqui. Às vezes você se sente tão pequenininho. Deus me trouxe aqui para dizer: se coloca na posição, eu que vou assumir a tua vida. Se coloca a acreditar, eu que estou assumindo, eu que estou cuidando. Está difícil? Só entrega nas minhas mãos. Que Deus, Ele vai, assume a guerra. E quando Deus assume, eu tenho medo, viu? De quem tenta contra o povo de Deus. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não tente contra o povo de Deus. Se alguém nessa noite está tentando contra a tua vida, com palavras, com atitudes, se alguém te machucou no seu sentimental, Deus está me falando, tem pessoas aqui que estão com sentimental triste, no relacionamento, não entende por que todo relacionamento não dá certo, não sei quem é, mas quando você voltar para casa, Deus, Ele vai falar com você. Deus, Ele quer cuidar da sua família. Deus, Ele quer cuidar dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, daqueles que te afrontam até pela internet. Deus, Ele não quer só cuidar, Ele quer assumir. Ele não quer só cuidar, me dar a mão aqui, não é só isso. Ele quer assumir a frente da tua vida e dizer: eu estou aqui. Se chegar nela, se chegar nele, vai bater no pai. E não vai ficar bonito, não. Não questione, eu não quero que vocês saiam daqui questionando no teu coração aquela situação que vocês passam e já não aguenta mais. Deus está recolhendo cada lágrima sua, cada lágrima derramada dentro da tua casa. Ele está recolhendo, Ele está anotando. Fica firme, igreja. Os tempos estão cada vez pior. Não larga o que Deus colocou na tua mão para você fazer. Às vezes você fala, mas eu só gosto de ouvir. Tem outros que falam, eu gosto de cantar, eu gosto de pregar. Deus, Ele separou cada um para um propósito na terra. Existem aquelas pessoas que Deus vai trazer para a presença só para se alimentar. Porque quando Ele voltar, vai pegar na mãozinha e vai levar para a terra prometida. Existem aqueles que estão de frente. Às vezes a gente quer assumir situação na nossa vida que não é para assumir. Não é que Deus não está com você, porque não era para você ter pegado aquilo. Não era para você ter feito aquilo. O que Deus nessa noite vai ministrar na tua mente que não é mais para você fazer? Não é para você fazer. Não é para fazer o que não agrada a Deus. É para fortalecer o espírito. É para ficar forte. É para acreditar que Deus está à frente da tua vida. Deus, Ele não me trouxe aqui para chamar a tua atenção, porque Deus é nosso Pai. E um pai, quando vê filho fazendo algo errado, eu tenho 2 crianças, um de 7 e um de 4. Eu falo, eu sou nova igreja, eu acho, né? Eu falo, eu brinco com os meus filhos ali, às vezes me dá uma vontade de assim, ai tadinho, vou lá fazer um carinho. Aí meu esposo fala, não faz isso. Aí Deus fala assim, não, corrige, ensina. A minha parte eu estou fazendo. Você está fazendo a tua parte?
Deus está te perguntando aqui nessa noite, está fazendo? Se você está fazendo, a vitória está na tua mão. Se não está fazendo, se conserta no altar. Se existe pecado e idolatria, afasta essa bandeja de você. Não deixa uma brecha, não deixa. Porque na hora que você clamar por socorro, não vai vir o socorro. É uma mensagem no celular, é uma amizade, é um relacionamento, é um local onde você vai, é uma música que te afasta. O que está te afastando da presença de Deus ainda? E quando eu ouço Deus me ministrar assim, eu entendo o cuidado, o amor. Um pai só corrige um filho a quem ele ama. Deus só corrige a quem ele ama e a quem ele quer pertinho. Se vocês conseguissem entender, quando eu digo vocês, eu me incluo, somos todos nós. É porque mesmo sendo servos de Deus, sempre Deus está trabalhando numa área na nossa vida. Ninguém que é perfeito, ninguém é melhor. Somos tijolinho na obra de Deus. Às vezes tem um tijolinho que está ali ainda, ó, no fim da rua. Está todo mundo reunido, ele está só, ó, vem, vai puxando, ó. Deus vai usando as estratégias, vai, ó, quando pensa que não, o tijolinho está embaixo, está no meio, daqui a pouco está em cima. Pregando, ministrando, daqui a pouco volta para o meio, daqui a pouco volta para baixo. Sabe o que eu entendo disso? Nível espiritual. Eu aprendi ao longo da minha vida não sofrer mais pelas coisas que me faz sofrer. Vocês sabiam que existe um nível na nossa vida quando a gente se coloca na presença de Deus? No primeiro nível, Deus vai te permitir estar com um grupo. No segundo nível, Deus vai permitir talvez estar com alguns e outros já se foram. Conforme você vai buscando, orando sem cessar, buscando. No quarto nível, talvez você esteja sozinho. Você vai falar, poxa, deu uma saudade daquele povo, do nada saiu da minha vida. Do nada Deus me mandou a outra igreja. Chega lá no 7º, 8º nível, Deus volta com aquele lá e fala, meu Deus, você lembra? A gente afastou, voltou. Porque não é o desejo do nosso coração, é o desejo do coração de Deus. Deus tem uma obra linda na vida de cada um. Deus tem projetos lindos. Deus tem milagre, Deus tem cura. Deus tem honra na vida de muitos. Eu sempre falo que viver com Deus é como uma faculdade. Cada um que está aqui é uma faculdade diferente. Vai treinar e vai formar. E depois vai o quê? Exercer. Quando você estiver aqui no culto, analisa a sua vida com Deus e vê aonde Deus está te treinando, aonde você está caindo, aonde está machucando, aonde está te fortalecendo, aonde está doendo, que é naquela área que Ele vai te usar. Às vezes você sofreu tanto no mundo com amigos, hoje está se sentindo sozinho, tantos jovens te rodeavam, tantos amigos, e hoje você se vê sozinho. Glorifica, porque o nível está subindo. O nível está subindo, você vai resgatar todos eles. Às vezes você está num vício, não sabe por quê, está passando. Eu não digo que o vício é de Deus, não estou dizendo isso. Permissão, treinamento. Deixa Deus te treinar, mas esteja firme nele, não caia, se livre do que não é bom aos teus olhos, para quando você precisar de um socorro, o socorro vir. Até aqui Deus me permitiu falar com a igreja. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.